Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí depende da hora que você vai estar vendo esse podcast. Eu sou o Everaldo Cruz e este é o 10º episódio do podcast Influenciando Gerações. E com vocês, Matheus Simon. Fala galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Lembrando, vocês estão influenciando ou sendo influenciados? É isso, hoje a gente vai estar recebendo aqui o nosso grande amigo Zé da Cufa, que vai estar aí falando um pouquinho da sua história, compartilhando um pouquinho da sua caminhada com a gente. Eu espero que vocês que estejam assistindo, como já foi dito aqui, que vocês venham aproveitar e tirar tudo de bom dessa conversa aqui. Quer se apresentar aí, Zé? Como diz o outro, né? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui, poder falar, trocar ideia, né? Dentro de uma questão tranquila, né? Sem essas regras do jornalismo, acho que é isso. Eu gosto bastante desse papo informal e espero aí que seja agraciado e que possa também produzir aí efeito nas vidas das pessoas, que de nada serve se não for para isso, né? Esse bate-papo, né? Senão a gente poderia estar com os microfones ligados aqui, trocando a nossa resenha, mas é para levar algum conteúdo para as pessoas, que possa aí tocar os corações das pessoas, que possam aí de alguma forma utilizar, né, do que nós vamos discutir aqui hoje, do que nós vamos falar. Beleza. Uma outra coisa que eu sempre lembro nos vídeos, que nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify, nós estamos na Amazon, nós estamos na Google Music, nós estamos também. Qual outra plataforma de áudio que tem? Tem umas plataformas internacionais também dos Estados Unidos que nós estamos participando de todas as plataformas. Por quê? Este áudio, muitas vezes, as pessoas vêm e conversam comigo referente a isso, né? Eu vou até falar aqui do Daniel Totti, pode falar dele? Daniel Pode. Totti ali do Vila Lúcia, ele até comentou comigo, ele disse assim, é bom porque eu coloco o áudio para ouvir, muitas vezes eu não tenho aquele tempo de ficar na frente do YouTube assistindo. Aí eu coloco o áudio, tô lavando meu carro ali, tô escutando o que vocês estão falando, tô aprendendo, às vezes a pessoa tá na academia, tá fazendo aí uma caminhada, coloca o fone de ouvido e vai curtindo esse bate-papo da hora, né? Que é essa nosso intuito. O Spotify é o que tá mais em alta hoje, Spotify. E para quem tem o iPhone, né, daí tem no iTunes também. No iTunes, nós vamos deixar todos os links na descrição ali. Beleza? O cara é bravo, né? É, acho que antes de nós começar, já para começar com o pé direito, para ele já ficar feliz, a gente já vai entregar o nosso presente aqui já. Uma Ó, camisa do melhor time do Brasil. Brincadeira. Exatamente. Brincadeiras à parte, Não, é assim, o brincadeiras, melhor. né? Olha aí. Aí, ó, entregando Olha só. diretamente. Essa aqui é para sair, ir no shopping, dar uma passeada. obrigado, Olha aí que obrigado. top. Essa Linda, daí linda, é. linda. E Obrigado. para nós começar, eu já queria que você falasse aí, já para começar com o pé direito, você contar um pouquinho mais da sua história, quem é o José, você explicar como tudo começou, onde tudo começou, pra galera já poder ficar mais por dentro aí. Vou tentar resumir, né, que nós estamos falando de 50 anos de vida. Completei 50 anos no último dia 13 de junho. E para quem não tinha expectativa de chegar aos 20, né? Quando a gente olhava para quem estava ao nosso derredor, e acredito que não é diferente nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, para quem vem de favela, vem de periferia, a cada dia, cada semana, cada mês, um era ceifado, né? Um ficava para trás e a gente começa a almejar aí a, a vida, né? A empreender pela vida, a estar vivo e foi aí que eu nasci, no meio de um contexto turbulento, pai alcoólatra, também muito louco, irmão muito louco também, entendeu? Eu costumo dizer que quem tinha sanidade em casa era a minha mãe, né? Que é ali que tentava, né, nos coordenar, tentava nos orientar e logo cedo tive que abandonar a escola para poder trabalhar, complementar a renda, porque eu via ela trabalhando, correndo e tal. E ao contrário, eu sempre digo do que muitas pessoas dizem que os jovens abandonam a escola para ir para o tráfico, é o contrário, abandona para complementar a renda familiar. Ele sai para poder trabalhar para ajudar em casa.
É o contrário do que se diz as grandes mídias, né? Que todo jovem de favela está envolvido no crime. Na verdade, ele está complementando renda, ele está trabalhando, ele está buscando emprego, ele está no subemprego. E comigo não foi diferente, né? Então, eu nasci no estado do Paraná, na região norte, em Marialva, entendeu? Cresci ali, na adolescência fui para a Bahia devido a toda uma questão familiar mesmo, de problemas do meu pai. Retornei novamente para a própria região e ali passei minha juventude, minha adolescência, como boa parte dos jovens, né? Correndo atrás, tentando se virar, fazendo uma coisa, fazendo outra, vendo o crime todo dia, bater na porta de casa, convidando, chamando, mas ali a gente tentando mudar. E, como disse, abandonei a escola, aí tive que se virar nos 30, né? E passei os 20 anos. Aí, essa foi, resumindo, né? Foi a minha história e cheguei nos 20 anos. E foi ali que eu tive uma retomada de consciência e comecei a buscar algumas coisas. É a época que eu tenho carteira assinada. É dos 20 aos 30 anos, né? Que daí Da hora. eu já começo a trabalhar de carteira assinada, pensando, pô, aposentadoria, aquele sonho, né, que é nos incutido, aquela ideia. E, pô, comecei ali, mas só que também é uma fase bem complicada, dos 20 aos 30, que é a fase que a gente está se descobrindo, que é a fase que a gente começa a fazer uso de bebida alcoólica, é a fase que a gente começa a fumar. Aí eu já não levava muito jeito para fumar, porque daí eu comprei um maço, já tinha que dividir com todo mundo. Falei, pô, eu comprei um maço para mim, mas todo mundo tá pedindo um. Então assim, eu não vou fumar no final do dia eu vou ter que dividir, então não rola. Aí o pessoal falou, cara, mão de vaca, né? Assim, não, mas eu falei, pô, ficar dividindo o cigarro e tal, cada um compra o seu, né? Aí eu falei, não, esse negócio não dá. Mas aí também bebia e tal, daí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Se eu vou ficar nessa loucura. E acabei que eu fiquei na loucura. Não saí da loucura, é o contrário, eu continuei ficando na loucura. Na época a gente tinha até um nome da primeira, eu vou dizer assim, a primeira quadrilha que nós montamos, né? Que era o BCR, Bando do Cavalo Roubado. Porque a Nossa. molecada tinha muito de andar de cavalo e pegava o cavalo do senhorzinho que trabalhava com o cavalo o dia inteiro na carroça, chegava à tarde a gente catava o cavalo à noitezinha, né? 6, 7 horas, para poder andar de cavalo. Aí a gente falou, pô, a gente tem que ter um nome nosso aqui, né? Aí a gente falou o quê? BCR, Bando do Cavalo Roubado. Olha. Cara, ali a gente ficou e tal. Criatividade. E aos 30, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Esse é o fato, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Morava numa favela, não tinha dinheiro, não sabia o que era uma geladeira em casa. Aos 30 anos de idade, a gente não tinha geladeira em casa. Morava numa casa emprestada. Sim, não existia perspectiva de vida. Aí que teve outra retomada de consciência, que o primeiro projeto social que eu participei era um projeto evangélico. Aí eu fui para esse projeto, comecei a frequentar esse projeto, só que daí já estava com 30 anos, grandão, molecada tudo 14, 15, falei, cara, tá errado isso, né? Aí eu comecei e falei, pô, deixa eu ajudar, porque daí eu passo despercebido ajudando aqui, né? Tô limpando, tô ali, pô, o que é aluno? Não, ele dá uma força aqui, né? E na verdade eu era aluno. Aí foi quando eu descobri que existia universidade, cara. Com 30 e poucos anos eu descobri que tinha estudo, que tinha universidade. E tem um porém, eu achei que eu podia estudar em qualquer uma. Eu achava assim, eu posso ir lá e estudar. E foi uma das coisas que eu tentei fazer. Só que eu descobri que a que eu fui era paga. Eu descobri que daí você não podia chegar lá e estudar, você tinha que pagar esse trem, cara. Aí eu fui ler, por que pagar? Aí que eu fui descobrir a questão que é um direito à educação, né? Mas daí tem toda a questão de vestibular e etc e tal. Daí que eu fui descobrir que a grande maioria que estavam lá dentro é que teve muito mais chance do que a gente sai dos últimos lugares correndo para não ser abatido no meio do caminho, para chegar ainda nos últimos lugares, entendeu? Que precisava mudar muita coisa. Então a minha infância se mistura com a realidade sofrida de pais retirantes do Nordeste, com uma realidade de favela no sul do país, que é uma outra realidade de contexto de favela. Nasci em 1974, então logo ali após a ditadura comecei a frequentar as salas de aula. Então assim, foi ainda... eu conheci palmatória
Já Ali, ouvi falar, a já. palmatória. Eu cheguei a ficar de castigo atrás da porta da sala de aula. Eu cheguei a ficar, a professora, por questões de bagunça e etc, tal, me deixar atrás da porta, virado, né, para a parede, não para os alunos. E foi uma das coisas que eu evadi de dentro da sala de aula, é porque eu era muito perseguido. Então a escola nunca foi atrativa para mim. Então é uma mistura, né, de uma realidade de pais retirantes que veio para o sul em busca de qualidade de vida, né, de uma vida melhor. Aí alcoólatra, também sofrido, não teve relacionamento com seus pais. A minha mãe é a primeira, né? A minha avó teve ela com 15, 16 anos. Então, quando chega na idade, ele é mais irmã do que mãe. E ela acabou criando os irmãos dela, os meus tios e tias. Então, é uma realidade sofrida com uma questão nova. E para a gente, estamos aqui no mundo, temos que se virar, temos que correr atrás. Então você não muda, é o que eu digo, a minha realidade ela não muda da realidade de outros jovens. Por isso que eu bato muito na tecla e discuto muito a questão de que nós somos o futuro, ou que os jovens são o futuro. Porque quando eu era jovem eu escutava isso. Mas que futuro que nós estamos falando? Porque não existe oportunidade na minha época e não existe oportunidade hoje, entendeu? E quando a gente para e olha para a realidade, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, de que futuro? De que futuro? De quem nós estamos falando, né? A gente precisa ponderar essa frase e dar renortear esta frase. De que futuro nós estamos falando? De que jovem, de criança que nós estamos falando? Porque hoje eu ando dentro das favelas, eu não vejo oportunidade, eu não vejo equipamento público realmente que possa transformar quando tem a realidade dessas crianças e jovens. Então, minha vida não muda, né? Minha história não muda de muitos outros garotos de favela do nosso Paraná e do nosso Brasil. Ah, beleza. Cara, que história, porque você tá contando aqui que você veio do norte do Paraná, né? Então a maior parte dos meus familiares é também do norte do Paraná. Tipo, a minha avó, minha mãe era de lá, meu pai também, né? Todo mundo, a tia Maria, não posso esquecer da tia Maria. Todo mundo é do norte do Paraná. Eu acho que dos meus irmãos, no caso, nós somos em 4 irmãos, eu sou o único que é curitibano. Ó, Que nasci aqui, né? Então, daí quando eu tô com aproximadamente 6 anos de idade, eu vou pro norte do Paraná também, ali na região de Cornélio Procópio, sim. Londrina. Meu Uhum. irmão mora em Londrina, inclusive. E daí, de Cornélio Procópio, eu fiquei um tempo, mas eu já pensando assim, cara, eu tenho que sair daqui. Eu não, tipo assim, eu não conseguia ver, eu começava a analisar assim que eu tinha a expectativa de vir para Curitiba já. Aí quando eu completei meus 17 anos, eu retornei para cá. Daí minha mãe ficou, meu pai ficou, meus irmãos, né? Então daí eu retornei para cá. Então, é bem isso mesmo que você comentou. É muito normal, pelo menos na minha época, né? Normal você andar pra rua e ver um cavalo passando ali. Tipo assim, vamos nadar ali no Era rio, diversão né? Era nossa. diversão, né? E também lá, diferente de tudo que as pessoas pensam, que fala assim, a questão da favela é só coisa pra cidade grande. Não, na cidade pequena também tem. Bem lembrado, é isso. Bem Exatamente, lembrado. na cidade pequena também tem. Isso daí é uma coisa que ele falou importante, que eu fui pro Rio de Janeiro ano passado. E, cara, por exemplo, para eles falar que aqui, assim, nas nossas regiões, em alguns lugares aqui nossos, falar que aqui é favela, para eles talvez chega a ser piada. E é isso que eu queria perguntar para você, o que você acha que é favela, assim? O que você diz, olha, aqui é caracterizado como, dá para dizer que é um lugar ali de periferia, um lugar que é uma favela realmente? Porque tem muitos lugares, assim, que eu, por exemplo, conheço, eu sei, que às vezes a galera fala, é favela. E eu fico, mas será? Mas é por isso que eu tô perguntando pra você, porque você pode talvez falar melhor do que eu. O que pode ser? Talvez a criminalidade ou a falta de oportunidade? O que daria pra caracterizar? Eu fechei meu mestrado agora em História na Universidade Federal de Foz do Iguaçu, na Unila. Eu discuto a favela, o território de favela. Essa é a minha pesquisa, é isso que eu vivo, é isso que eu sou desde quando eu nasci, cresci dentro de uma favela. Hoje eu não moro dentro da favela e por condições de conseguir avançar e etc e tal, principalmente por causa dos meus estudos. Mas recebi várias vezes essa pergunta em jornais, em entrevista,
E por isso que eu fui estudar, aí contextualizando, por isso que eu fui estudar. E para chegar numa conclusão mais plausível do que é favela. Para mim hoje, o José, presidente estadual da Central Única das Favelas, que ajuda a coordenar o sul do país, que tem toda uma projeção nacional, que trabalha junto com a CUFA a nível internacional. Ontem eu tive reunião com o pessoal da favela da Síria. Entendeu? Então, assim, vários contextos, várias informações. Para mim, hoje, é a ausência do Estado. E quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado, gestão municipal, gestão estadual, gestão federal. Quando a gente fala de Estado, é o Estado por um todo. É a ausência do Estado. Quando a gente tem a ausência do Estado dentro de um território periférico, dentro de uma comunidade, ou dentro de uma comuna, ou dentro de uma palafita, porque a gente vai encontrar vários contextos morfológicos para a denominação daquele território. Então, é a ausência do Estado. Porque quando não existe essa presença do Estado, a gente sabe, né, que vai sobrar violência, que vai sobrar problemas, que vai sobrar a falta de equipamento público, entendeu? Então, a gente começa a ter um outro contexto, uma outra visão da realidade. A gente vai ter uma ausência gigantesca e vai sobrar outras coisas, né? A gente vai ter um agravamento da violência. Sobra a violência. Na ausência do Estado, sobra a violência. Na ausência do Estado, sobra a necessidade de casas, de moradia, de habitação. Entendeu? Então, assim, começa a ser ao contrário, né? E a gente tem que entender esse contexto para além dessa realidade da violência também, né? Eu citei aqui, e que sobra não sobrar de ter muito, viu? É o contrário a minha fala aqui, né? Parece que quando sobra, tem comida aqui para todo mundo e vai sobrar. Tá farta a mesa. Tá farta a favela de ausência de emprego. Entendeu? Tem mais pessoas ali precisando trabalhar, de qualificação e etc. Então sobra outras mazelas sociais, mas é por ausência do Estado. Porque a gente não pode denominar a favela pela questão territorial, planície ou morro. A gente não dá para denominar se é palafita, né, que é regiões mais alagadas, ou região que não alaga. A gente não pode definir favela se é pelo barraco de madeira ou só construído com tijolos. Não dá para denominar. O IBGE, ele chamava até o ano passado esses territórios de aglomerados subnormais. Aí eu pergunto, quem nasce ou quem vive num aglomerado subnormal é o quê? Entendeu? Eu prefiro ter nascido e morado e ser um favelado do que ser, assim, não dá nem para definir. Aí verdade. Ele viu que ele errou por anos com essas pessoas, que nós estamos falando de 18 milhões que moram dentro desses territórios em todo o Brasil. Ele viu que ele errou por anos, aí mudou, e também por pressão da nossa instituição e de outras instituições em relação ao termo usado. Então, assim, se você entrar no IBGE hoje, ele entende esse território por favela. Aí a gente tem toda uma questão de Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos, por que favela, e muita gente não sabe, favela é um arbusto, é uma árvore. A palavra favela é denominada como arbusto, como o pau-brasil, como ipê rosa, etc. É uma árvore. Favela é uma árvore, é um arbusto, é menor, né, um arbusto por ser menor, por não ter grandes proporções, mas é um arbusto. E digo de passagem, é muito bonito o arbusto, né? Essa árvore, essa mini árvore. Entendeu? Então, assim, o que seria favela, né? Então, legal, a gente aqui se aperfeiçoa mais com a palavra comunidade. Legal, é comunidade. O que a gente não pode entender que é uma periferia, que a periferia é o que está em torno do centro. Entendeu? Então, a gente vamos pegar a região ali do centro, né? O Parolim está a quantos minutos do centro? 10 minutos, 8 minutos, tá praticamente. E ao entorno a gente tem Água Verde, tem vários bairros chiques ali, de conceito de valor de metro quadrado de imobiliário gigantesco. E ele está ali dentro. Então, ou seja, dentro da periferia do centro está o Parolim.
Dentro da periferia do centro ali, da região ali, ao contrário, temos a Vila Torres. Ela está dentro de uma periferia. Então, a periferia é o que está, é periférico, é o que está às margens do centro. Então a gente tem que entender isso. E a partir daí fazer a contextualização, né? Tem gente que acha que favela é problema. Eu não. Se olhar a minha camisa, ela já fala, né? Ela já traz ao Favela não é carência, favela é potência. É isso, entendeu? Então a gente não pode marginalizar um território, marginalizar pessoas, porque nós estamos falando de um espaço que movimenta 202 bilhões anual, e digo de passagem, esse PIB da movimentação das favelas é maior do que alguns países da América do Sul. A favela hoje ela tem o maior colégio eleitoral do país. O maior colégio eleitoral. Só que há tanto uma marginalização, e aí eu volto para a minha tese de mestrado, que eu digo a negligenciar esse espaço, eu chamo de racismo territorial. E por que isso? Eu voltei na minha adolescência, ali quando eu comecei a trabalhar, e tinha que ir para Londrina, que eu morei em Cambé. Aí eu tinha que ir para Londrina e eu morava numa região muito conturbada, assim, de Eu ia vários falar casos. babaque. Não, né, ainda não era, eu morava no Ana Rosa, mas se você voltar lá Você... atrás no Ana Rosa, era complicado o bendito do Ana Rosa. E quando eu chegava no ponto de ônibus, falava assim: Oi, o Ana Rosa já passou? A pessoa, não. Nunca, assim, nunca ninguém me falou que eu tinha passado, toda vez não, e se afastava. Aí eu falei: Tá, mas beleza, e ficava ali, tá? Eu passava o ônibus, entrava e ia embora. Aí depois de adulto, eu comecei a fazer essa contextualização, que as pessoas se afastavam de mim porque eu falava aonde eu morava. Então, na mentalidade dessas pessoas, todos que moram naquele lugar é bandido. E eles se afastavam por isso. Aí eu comecei a fazer um estudo em relação à ideia de por que essa questão de associar a marginalização aos territórios, que eu chamo no meu mestrado de racismo territorial. Ou seja, se eu entrego um currículo e moro no Água Verde e moro no Parolim, a chance de quem mora no Água Verde, do mesmo jovem, com a mesma formação de ser contratado, este aqui, pela localidade, é gigantesca. Verdade, né? Caramba. E eu tô. Você começou a comentar assim de Cambé, Eu já de Ana pensei. Rosa. Eu falei, caramba, os lugares assim que eu passava de ônibus, né? Meu irmão morava em Londrina. E daí teve um tempo que eu morei em Rolândia. Daí eu pegava o ônibus lá no Terminal Central de Londrina. Aí eu passava, parava na rodoviária, ia lá, passava por Cambé e chegava lá em Rolândia, né? Então você vai falando assim, tá gerando tipo um mapa na minha cabeça. Um ponto que você falou que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, que você falou ali da ausência do Estado. E aí que entra os projetos sociais, né? Que na minha opinião ali que vai aonde que muitas vezes o Estado ele não vai. E queria já perguntar também, quanto você acha importante os projetos sociais dentro das comunidades? Assim, a importância que você dá para esses projetos sociais? Eu diria que não é importante, né? Ele já ultrapassou essa. Porque se a gente retirar esses projetos, e aí eu faço um parênteses aqui, que quem praticamente teve uma grande influência de montar esses projetos eram as igrejas, né? Aí eu tenho, como eu estudei teologia, tenho um vínculo na questão da igreja. Inclusive eu tive em São Paulo numa mesa com o Frei Davi, com a mãe Marçal, para a gente tentar trabalhar essa realidade do empreendedorismo, da favela, da religião, e a gente viu tanto que assim, o berço, né, o nascedouro desses projetos sociais está ligado às igrejas, né? Muitos deles também ligados às religiões de matriz africana, né, afro-brasileira, entendeu? A importância deles, porque é a única política pública não governamental que realmente está fazendo a diferença, e é através desses projetos que muitas vidas estão sendo transformadas. Muitos meninos desses estão voltando para suas escolas, estão estudando, entendeu? É o que tem, entendeu? É o que tem.
E na maioria das favelas, a gente vai andando e aí você se depara ali com a pessoa que é da igreja ou que é do terreiro, que juntou com fulano, com ciclano, porque o mercadinho do lado dá um dinheiro, porque o outro dá um dinheiro, porque faz a rifa, porque faz isso, faz aquilo, e está acontecendo. Essas crianças estão sendo acolhidas, tem alimentação, essas crianças recebem instrução ali de estudo, reforço escolar, aula de música, esporte. Entendeu? Então, eu acho que, como eu falei, ultrapassou. É o que eles têm e é o que realmente dá resultado e precisa se rever isso. O Estado, o poder público tem que se rever a importância disso e não tentar fazer algo, mas aproveitar o que já vem sendo feito dentro desse território, porque já tem a expertise de fazer. Então, por que não dar as mãos e melhorar ainda um pouco mais o que já está bom? É verdade. Ah, e por falar em projeto social, nós temos a nossa caneca. Eu não posso esquecer de falar. A Sabrina me lembrou. A Sabrina tá até ali no sofazinho ali. Ela lembrou aqui, ó. Nós temos a caneca do Influenciando Gerações e tá aqui, ó. Matheus Simon e episódio 10. Essa caneca é exclusiva, não tem outra igual, tá? Essa daí é do episódio 10. E quem que fez a caneca pra gente aqui foi a Canecas Personalizadas Rai. É um nome bem meio comprido. Eu vou deixar, nós vamos fazer alguns. A Sabrina já tá se encarregando de fazer alguns stories, né? E, cara, eu vou te contar. O detalhe aqui é muito top. Até a sombra é muito detalhado mesmo, tá? A raia é muito caprichosa. Fez aí, ó, com o meu nome, Everaldo Cruz. Nós temos aqui o Matheus Simon e o episódio 10, que daí fica aí pro nosso Zé da Cufa, né? Olha que da hora. Vai levar a nossa caneca, vai levar a camisa do holandês. Olha, e os outros que participaram, por favor, tá? Não fica com ciúme da gente, não fique bravo com a gente, né? Os outros participantes que vieram e participaram do podcast anterior não ganhou a caneca, né? Porque a gente não sabia de fato que a Rai Canecas ela fazia. Olha só, caneca muito bonita, muito top. Nós vamos fazer um stories e vamos deixar. Rai, muito obrigado. Valeu aí, porque ela deu um desconto ainda nas canecas, tá? Procura ela, manda mensagem, tem uns material muito top para poder fazer. Tem copo, tem aqui garrafa térmica, copo térmico, o que mais que tem aqui? Garrafa de alumínio, a Rai é muito top. Entra lá no Insta dela, dá uma olhadinha lá, que é bem da hora lá o trabalho da Rai. Eu quero. Por que eu fiz essa pergunta pra você? Voltando aí, né? Rai, muito obrigado, Deus abençoe. É só fazer essa pergunta, porque eu percebo que, assim, grande parte das pessoas que hoje eu tenho como influência, inclusive eu, tiveram uma ligação muito forte com o projeto social. Tipo assim, acabaram, como eu já falei várias vezes, eu no meu caso eu fui resgatado por um projeto social, né? Todo mundo eu conheço tem essa ligação, então por isso que eu fiz essa pergunta pra você, porque essa frase, por exemplo, que você carrega, e você já falou um pouquinho desse olhar assim de marginalizar, eu sofri um pouco isso na faculdade também, quando souberam que, hoje em dia não, né? Mas o holandês antigamente, né, era bem complicado e tudo, então eu sofri um pouco essa questão. E eu queria perguntar pra você sobre isso, sobre essa autoestima da gente, como que a gente faz pra gente poder trazer essa autoestima para essas pessoas que vêm de periferia, sabendo que, por exemplo, você já falou que ela vai entregar um currículo mesmo sendo formada e ela vai poder correr o risco de perder, às vezes sendo uma pessoa que tem mais talento ali naquilo ali por conta da localidade ou, né, por essas outras questões assim que você falou que não deveriam ser levadas em conta, mas é a realidade e acabam sendo levadas, né? Então, qual que é assim o que você vê assim pra gente poder trazer essa autoestima, trazer essa vontade de vencer, mesmo eles tendo todos esses obstáculos assim na frente? Eu acho é um desafio, né? Partindo da própria pergunta, né? Que assim, tipo, nos é tirado tanto, né? Nos tiram tudo, né? O direito à escola de qualidade, um espaço legal para brincar, assim, o que o ser humano básico ali para sobreviver. Então, assim, o que nos tira de primeiro, o que não é, nos é ceifado, que usurpado, sei lá qual palavra para descrever isso, é a nossa autoestima. Nos tira de uma forma tão violenta e cruel que resgatar isso ao longo das nossas vidas passa a ser uma dor gigantesca e eu acho que são feridas abertas que não cicatrizam, entendeu?
às vezes eu levanto com vontade de parar tudo, entendeu? E isso tá lá atrás, não tá aqui na frente. Não é quem eu me tornei, não é ter viajado a alguns países, não é ter acesso a grandes pessoas, a artista, até porque tudo isso são coisas da vida, né? No final do dia mesmo, sou eu comigo mesmo, a hora que eu deito a minha cabeça no travesseiro e o reconhecimento, títulos, formações, se isso é, passa a não valer nada. Mas a autoestima, a dignidade, assim, é algo que nos é roubado de uma forma tão cruel que, assim, para alguns, a pessoa não consegue. A pessoa não consegue. E eu estou falando por mim, né? Que, como eu falo, né, às vezes eu quero parar com tudo. Quero parar com tudo e pergunto o que que eu fiz da minha vida, né? O que que eu estou fazendo da minha vida. E é questão de autoestima, né? Porque poucas vezes nós somos elogiados pela nossa cor de pele, nós somos elogiados pelas nossas afinidades religiosas, né? E eu sempre elevo essa questão, né? Por quando a pessoa é preta, mais melaninada, ela vai sofrer muito mais. Se é preta, melaninada e for mulher, vai sofrer mais ainda do que um homem. Se for preta, melaninada e está dentro da questão LGBTQIA+, aí vai sofrer muito mais ainda. Isso eu digo porque nós estamos num país que mais mata trans no mundo. Então, nós estamos num país que é o terceiro, que ocupa o terceiro lugar no ranking mundial na questão da carceragem, né, de pretos jovens aprisionados. Então, assim, cara, assim, é difícil, mas não é impossível. Né? Não quero só aquele do contra, né? E nós estamos numa mesa aqui de pessoas que conseguiu, né? Você morou em Londrina e falou, pô, lá tem favela, é difícil também, mas eu corri atrás, estou correndo atrás, não parei. O Simon, mesma coisa, não para, corre atrás, cuidando das crianças. Ele estava comentando que é formado e tal, estudou, que foi difícil, que chegou lá na universidade, teve um pouco de preconceito, teve um pouco de exclusão territorial, mas ele superou e tocou. Não é fácil. O que a gente tem que pensar e começar a trabalhar na nossa mente é não desistir. É não desistir. Que nós podemos estar em qualquer lugar, é um direito nosso estar em qualquer lugar e é um direito nosso ser respeitados. Entendeu? Então, o que eu carrego comigo é a não desistência, é não desistir, estar constantemente tentando construir em mim mesmo, né, essa autoestima. Aí, como psicólogo, eu digo, é uma batalha, né? Porque a gente sabe quando a gente recebe uma pessoa na clínica para trabalhar, para poder atender, etc., que ela tem autoestima baixa, ou por questão de preconceitos de cor, ou por não enquadrar num padrão que a sociedade diz que aquele corpo é o corpo perfeito, aquele rosto é o rosto perfeito e essa pessoa não tem o rosto perfeito, e aí tem que trabalhar a autoestima da pessoa. E você trabalha naquele período, né? Mas sempre vai existir o gatilho, né? Ela vai se deparar com algo, ou com fala, ou com coisas que vai remeter a vida dela, de história de vida, que vai deixar para baixo. Mas é uma luta constante e eu acho que o grande pulo do gato é não desistir, é se alimentar de coisas boas, de parceiro, de amigos, de pessoas que gostam de você. É isto. Eu vou deixar você fazer uma pergunta, mas essa eu tenho que fazer antes. Faz. Vai lá. Eu tô com uma no pente aqui. Eu tenho meu sonho, né? Eu tenho um sonho assim de viajar o mundo, de conhecer alguns países, né? Já tem até o passaporte, já tá aí, lá. ó. E eu queria perguntar pra você assim, qual foi a sensação quando você... Que eu fico pensando que eu acho que quando o avião descer em algum país e eu pisar assim, eu desmaiei. É bom. Porque você vem, igual você falar, você ter toda uma história dessa, uma trajetória dessa, e matar 5, 6 leão, e vir batalhando, e murro pra um lado, cotovelava pro outro, e vai, e chegar onde você chegou, e falar, cara, eu tô aqui. Qual foi, assim, por exemplo, a primeira vez, como que foi a sensação?
de você estar assim, o que que você pensou, qual foi a coisa que veio na sua mente? Cara, eu lembrei dos meus pais. Sim, eu lembrei dos meus pais, né? O meu pai morreu ali logo no finalzinho da pandemia, né? Não foi de Covid, mas é por não ter uma vida legal e tal, e a vida cobra, né? Sim, extravagância, etc, usava marca-passo, etc e tal. E mas eu lembrei deles assim, tipo, realizar um sonho que muitas vezes eles. E não era sonho deles irem para fora, não, mas era o sonho. Minha mãe sempre quis estudar. Hoje ela lê e escreve, né, porque ela aprendeu por conta. Entendeu? Então, assim, é realizar um sonho de outros. É claro que tem a satisfação pessoal, mas é realizações assim, que você olha para a história da família e isso não aconteceu. Entendeu? Você olha para a história da família, ser o primeiro mestre da família, a primeira pessoa a ter um diploma de mestre da família, é realizar um sonho de todas as gerações que estão atrás, para trás de você. Como eu falei, tem a alegria de chegar lá, tem o medo de entrar num outro lugar. E que nem eu vou na loucura, não domino o inglês, mas não vou morrer de fome, como diz o outro, né? E também vou saber voltar Meu para pai casa. falava pra mim, quem tem boca vai a Roma, né? Mas, Exatamente. cara, é bom. É bom. E eu acho que é como cada etapa da nossa vida, se pegar o diploma de universitário, né? Estou formado, tenho uma profissão aqui agora que esse pedaço de papel me diz aqui, mas é esse conseguir, é essa pessoa que estava ali, que achava que não chegava aos 20, que chegou aos 20, que dos 20 aos 30 começou a entender o que era trabalhar, estudar e etc e tal, que chegou aos 30, daí beleza, eu quero chegar mais longe, chegou aos 50 e já foi para outros países. É realização de sonho. E um pouco mais do que isso, é mostrar para os que estão à sua volta que pode. E eu fiz como você. Não sabia quando ia viajar, se ia viajar, se. Eu simplesmente o pessoal falou: ó, pra ir pra fora precisa de passaporte. Falei: e onde tira? Olha só. Aí fui lá e tirei. Ficou, acho que uns 20 anos eu fiquei com esse passaporte. Venceu um e eu não tinha ido pra lugar O nenhum. meu Aí eu tá, troquei e o meu carimbei tá ele. lá no armário. Tá lá? Tá lá no armário, lá em cima na estante. Direto eu olho e falo, Senhor, eu tenho um globo também do mundo. Então eu tenho lá um globinho do mundo e eu tenho um passaporte. Daí eu olho e Ah, falo. Mas eu perguntei isso daí porque o que você falou ali é ponto-chave assim também. Porque quando, por exemplo, eu falei que eu já vim de uma realidade toda de ali, né, parentes ali envolvidos com crime. Aí eu cresci, a minha casa era um ponto de droga e tudo. Então eu cresci em arma. ixi. E assim, a minha família ela era marginalizada, então eu também, as pessoas falavam pra minha mãe que eu não ia passar dos 15 anos e tudo. Quando mataram meu irmão, eu senti que é como se fosse a família, a honra da minha família foi manchada, e como se aquilo que as pessoas falavam sobre aquilo, que aquilo foi estabelecido e senti que, e eu falei, por que que tem que ser assim? Então quando eu me formei na faculdade, tipo assim, eu até postei lá no Insta falando assim que se a honra foi manchada, naquele momento a honra foi devolvida, porque a galera às vezes já olha com essa, Uhum. né, com essa, não vai passar também, vai igual irmão, vai morrer igual irmão, isso. Então por isso que eu perguntei de tudo isso, porque você chegar lá onde chegou, não só, tô dizendo de país, porque pra mim é um sonho, mas você no caso que já, né, sem palavras, poder chegar num lugar desse, eu acho que se eu olhar pra trás, E é muito louco, né? As pessoas assim, fazendo previsões sobre as nossas vidas. Aonde a gente chegou, né? Assim, pô, já tá ali. O que falta é oportunidade. E o que foi o quê? Uma oportunidade para ti num projeto social. E não foi grandes coisas. É que eu falo, pô, se o governo tá mais presente, se o Estado tá mais presente dando essas oportunidades, imagina quantos Mateus, né? Quantos João, quantos José, quantos podem realmente sair dali. Não estou falando tirado, que nem o seu caso, né? Que cresceu dentro de um lar que existia criminalidade, etc. Tal. Mas num lar realmente complicado, né? De abuso, de violência. E esse jovem poderia ser um doutor, um médico, um advogado, mas ele não é e evade, daí constitui família muito cedo, com 15, 17 anos já constitui família também. Entendeu? E entra nesse ciclo vicioso, né? De trabalho, 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 e os filhos já constituem família também muito cedo, e aí não tem um ciclo. Porque a questão do estudo é muito louco.
né? Aí tu já faz sua pergunta, já mata aqui. Assim, é muito louco, quando a gente olha assim para dentro dos nossos lares, pô, quem que estudou? Então, assim, eu não ia estudar porque assim, minha mãe nunca estudou, meu pai não estudou, então eu não tinha influência de estudo. Como é que eu vou gostar de um livro se não é dentro da minha casa, eu não tinha esse hábito de ler? Entendeu? Como é que eu vou querer fazer, ir para a universidade, estudar, fazer um curso superior, se a minha mãe não era formada? E meu pai falava desse jeito para mim, estudar não enche barriga, vamos comigo trabalhar. Porque ele queria que a gente fosse com ele trabalhar para não deixar a gente na rua. Entendeu? E ele não enche barriga. E daí, essa é a frase que ecoa na minha mente, que estudar não enche barriga. E na verdade hoje é o contrário. O que me sustenta é o estudo. Entendeu? O que eu construí através do estudo. Mas a gente não tem um exemplo. Entendeu? A gente não tem essa figura de herói dentro da favela. Não, deixa eu fazer essa pergunta. Não, sai fora. Só pra concluir. Não, porque o que ele falou é muito real. Cara, É real. Deixa eu... Porque, tipo, eu lembro, a gente cresceu ali em 40, 42 meninos. Então, por isso que eu perguntei também de como trazer essa autoestima. Porque na minha rua ali era futebol, à noite nós acendia a fogueira, cara, 3, 4 horas da manhã chutando bola. Só que a gente não conversava sobre faculdade. Eu fui conhecer o papo de universidade também quando eu entrei numa empresa trabalhar de amarrador de cegonha. Então eu trabalhei de amarrador de cegonha e tinha um piá lá que ele falava de faculdade sempre, cara. Ele fazia logística e tudo, que é o Igão. E ele falava de faculdade, universidade, de piá você tem que fazer. E eu falava, mas que é isso, cara? E, tipo, ali que eu comecei a ter. Daí uma vez eu fui pra Curitiba e tal, passei pela frente da UFPR. Falei, então é isso. Aí meu professor já veio. Então assim, só que na minha realidade ali, tipo, ali em volta do meu ciclo, não tinha esse papo. Vamos dominar a boca, vamos virar o chefão. Vai virar jogador. Não tinha, por isso que eu perguntei. Hoje, né, o funk, né? Hoje a molecada já quer cantar o funk, entendeu? MC, entendeu? Então hoje eu já vejo que tá vindo, só que ainda não tem aquele da forma, aqui pelo menos, eu digo pelo fato de eu ter no projeto social, ainda vejo que esse papo ainda não é um papo que a criançada, que o pessoal fala, não, eu quero fazer, eu quero ir, ainda tá um pouco meio que preso ali. Todos os podcasts que nós fizemos aqui, todos os episódios foi voltado para esse lado. Tipo assim, o seu pai, sua mãe não fez faculdade, seja você o primeiro. O nosso lema, se você pegar todos os 10 episódios, foi sobre isso. Sua mãe não fez, seu pai, seu irmão, da sua família, seja você o primeiro. Desde o começo foi sempre isso daí. Eu também, eu fiz a faculdade depois de velho, já tava com 30 e poucos anos que eu entrei na faculdade, terminei uma, aí eu comecei a gostar, né, eu tô terminando a outra de geografia agora, aí eu fiz um bacharel de teologia, né, fiz a faculdade de geografia e também fiz mais uma pós em capelania, que é muito importante pra gente, né, no dia a dia, aí, entrar nos lugares onde que o Estado não chega. Vamos falar logo a realidade, né? Até quando o Estado consegue chegar, as próprias pessoas que estão lá dentro falam, não, eu não quero Estado aqui não, manda o capelão vir aqui, manda o Bíblia, manda o pastor vir aqui. Então é assim que funciona. E daí assim, ó, as pessoas que estão assistindo aqui, nós estamos conversando e uma das coisas mais importantes nós acabamos não perguntando. Então eu vou ler aqui quem que é o José Antônio Campos Jardins. E eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para ele. Esse José Antônio Campos Jardins aqui, que ele é o da CUFA, ele é mestre em histórias, tá? Ele é graduado em psicologia, em teologia, ele é pastor presbiteriano no Brasil, tá? Para começar a conversa aí. Então, a partir de agora, Sabrina, você vai se dirigir ao nosso pastor aqui como reverendo, tá? E ele chegou aqui cheio de... sem formalidade, não. Mas daí, quando eu comecei a olhar aqui as graduações dele... Tipo, eu falei, rapaz, eu preciso abaixar a bola aqui. Então, assim, ó, ele é presidente da Central Única das Favelas do Paraná, né, onde ele atua há 14 anos. Ele é empreendedor social, tá? Ele é o vencedor do 9º Prêmio Osíris da Silva, né, na categoria de empreendedorismo social. Né? Ele é o idealizador do Labuta, a primeira agência paranaense de negócios, entre outras coisas. Mas uma coisa aqui... que eu tenho certeza que todo mundo tá querendo saber. Além dele ser tudo isso que eu comentei aqui, ele é palestrante. Só que assim, não é um palestrante qualquer. Não é aquela palestra assim que você... vamos ter uma palestra ali, vamos lá. Aquela palestra chata, não. Ele foi palestrante... Eu não vou conseguir citar o nome. É Harvard. Tem que colocar uma legenda embaixo.
Ele palestrou na Universidade de Harvard. Vocês estão entendendo o naipe do nosso José que tá aqui? Daí eu peguei e falei, eu não posso chamar ele de José. Eu tenho que chamar ele de Reverendo José da Cufa. Porque ele palestrou em Harvard. Vamos ver aqui, ó. Como palestrante, ele participou do 5º Congresso Internacional de Felicidade na Expo de Favela de São Paulo. Inclusive, tem uma colega minha que trabalha comigo na empresa, que eu não vou citar o nome, que ela também ela fez essa faculdade da felicidade, uma das primeiras, ela explicou como é que funciona, né? Então, assim, ó, deixa eu ver onde mais que ela é Nacional de Associação de Psicologia Social. Ele esteve entre os 3 convidados para palestrar em Harvard, em Rockefeller, né? Nos Unidos States. Não era nem nos Estados Unidos, era nos Unidos States. Tudo isso que eu tô falando aqui, tem algumas outras que eu não vou conseguir ler os lugares que eles foram palestrar, e nós vamos colocar uma legenda embaixo, mas o homem, ele foi lá em Harvard, tá, pessoal? Ele foi em Harvard, tá? E agora ele vai me contar como que... Até a Sabrina não sabia, Sabrina? Não. Ele foi para Harvard. Tá? Na próxima vez você me leva junto. Meu Deus do céu, que top o nosso reverendo. Você pode ver que agora até mudou o tom da conversa. É o reverendo Antônio Campos Jardim, presidente da CUFA, que foi para Harvard. Como que aconteceu essa história de Harvard? Por favor, eu quero pegar essa senha, eu quero ir junto com você. Inclusive, foi agora, terça-feira, eu falei em outro evento de Harvard, na USP, em São Paulo. Terça-feira passada agora. É um evento que acontece, acho que 2 em 2 anos, e acontece em países diferentes. E esse ano aconteceu no Brasil, e aconteceu na USP. Falei, foi a semana passada que eu estive em São Paulo falando nesse evento. Mas, cara, contextualizando, eu comecei falando com crianças. Em Cambé. Vamos voltar lá para nossa regiãozinha. Vamos ficar aqui na nossa, regionalizar a nossa. Eu comecei falando com crianças porque bem na época, e nós estamos falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, o crack estava pegando. Inclusive, o prêmio Osiris veio de uma aula sobre educação em relação ao uso de crack, que é um projeto que eu tenho chamado Dialogando. E eu formei outros palestrantes que eram jovens, que estavam em situação de risco, e eles passaram a ganhar. E hoje eu tenho 5 jovens que palestram no Brasil, que foram formados. Porque eu comecei a palestrar e falei, eu vou formar outros para palestrar. E criei a Labuta, que acabou vendendo palestra desses jovens, que é a primeira agência que vende serviços para dentro da favela e de dentro da favela para fora. Para dentro da favela, como? A comunidade DOR, que é uma empresa vinculada à CUFA, a gente coloca outdoor nas favelas em relação à vacina, em relação ao Enem, a várias políticas públicas que precisam chegar, ou informações que precisam chegar na favela, e a gestão dessa empresa, que é nacional no estado do Paraná, ela é minha através dessa agência que eu tenho de fazer serviço e venda de palestra, e a minha palestra também é vendida por uma outra empresa, mas e é por aí. E começando a palestrar, a falar, até hoje eu não sei o que eu falo, por que eu falo, daí falei no Congresso da Felicidade sobre felicidade, né? O que é felicidade, porque felicidade ela não está pautada em ter dinheiro. No maior encontro da América do Sul sobre psicologia social, esse da Abrapson, que foi no Rio de Janeiro. E todas essas falas, acabou que alguém me notou por aí e jogou para essa missão, de falar era pós-doutores que estavam estudando e alguns alunos lá, que estavam lá. Daí, assim, a ideia era falar sobre uma pandemia de pobreza, esse era o tema, né? Traduzindo todas essas letras aí, a parada é uma pandemia de pobreza, e era falar sobre pobreza, sobre o impacto do vírus nas favelas, né? E como eu já tinha feito uma matéria para o DW Brasil, que também é um jornal muito lido, virtual, e aí eu acabei chegando lá. Aí eu fui convidado entre os 3, que deles monitoraram algumas pessoas, inclusive os outros 2 eram de universidade e moravam também nos Estados Unidos, né? Eles já era de lá, professores de outras, da Colômbia, se eu não me engano. Aí eu era o único que era
o estranho ali do ninho, né, vamos dizer assim. E a questão era falar sobre essa realidade da favela mesmo, sobre essa questão. Então, se for a coisa que ela foi construída, é resultado de várias ações que acabou chegando lá. Inclusive, novamente, eu fui mediante a toda a história que eu venho construindo, né, sobre essa questão de fala, sobre falar sobre o território, mas numa outra perspectiva, que não a perspectiva de que olhar para aquele território e achar que 99,99% do jovem ou das pessoas que estão ali dentro são marginais, e ao contrário, né, 99,99999% do que mora na favela é as pessoas que movimentam esses 202 bilhões que eu acabei de falar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que esse território ele é um território potente, que ele está praticamente mantendo esse país funcionando, porque a grande mão de obra que movimenta o nosso país, ela vem da favela. E também tem um recorte de empreendedorismo, a gente estava andando aqui na Redondeza, a gente vê o comércio aberto, pessoas comprando, pessoas pagando, pessoas circulando e tal, e um para o carro passar e o outro para andar. A gente parou para analisar, se a gente parar para analisar, esses carros estão movimentando o quê? Tem gasolina, tem um frentista lá trabalhando. Boa parte desses frentistas eles moram dentro desse território. As lojinhas, os comércios funcionando, tá ali gerando um emprego, 2 empregos. É o que mantém a economia do país. Se a gente for analisar friamente, a gente vê que as grandes empresas ela gera um percentual de emprego, mas o impacto dela de impostos é X. E a grande movimentação financeira do país ela está na base da pirâmide e não no topo da pirâmide. A movimentação financeira mesmo, ela está na base. E eu comecei a falar sobre isso, sobre a importância da base da pirâmide, não só na questão social do empreendedorismo, mas no impacto financeiro dela, no impacto da questão que quando a favela entender que ela é o maior colégio eleitoral, ela vai ter muito mais representante dentro dos espaços de política, né, de discussão de política, que decide as nossas vidas, decidindo a própria vida. É que ela não entendeu ainda essa potência, essa força. Mas é aí que é um tema que, assim, que eu tenho batido na tecla e até apanhado de algumas pessoas, que eu tenho falado que a política ela acaba sendo importante, né? Que eu falo com algumas pessoas, porque se a gente, por exemplo, não tem alguém lá que faça um trabalho, uma boa gestão, acaba acontecendo, por exemplo, ali da gente não ter praças esportivas para desenvolver um trabalho, ou não ter segurança na cidade. Tem N coisas, não que a gente dependa, mas é um tema que é importante. E o que eu percebo é que muitas pessoas, pelo menos digo do nosso território, a política não muda nada na minha vida. E é o contrário. E eu já vi muito isso. Não, é o contrário. Desde do asfalto, a água, a luz, a escola. Na verdade, ela tá presente e impacta muito. Então, as más escolhas vai impactar muito mais ainda. E é esse que eu falo, pra galera assim, tentar entender. Até fiz um stories agora, foi semana passada, falando sobre esse tema. Né? Até acabei apagando o stories, porque, cara, nossa senhora, a galera. Não, é um tema. Mas aí é a questão da polarização, né? Porque a gente tem que entender que a gente, que nem eu, você, outras pessoas que têm relação na sociedade, a gente não está discutindo ideologia partidária. Falando que é a gente não importante. estamos falando que A mais B. Se o A for capacitado e ele tem uma projeção de fazer uma boa política, é o A. E se o B também tem, não sei o que, vamos escolher pelo B. Agora, a gente ficar nessa polarização ideológica de política partidária, achando que o meu que fazer arminha tá certo, ou que comprar picanha tá certo, cara, a gente fica numa discussão sem fim. Entendeu? Então, assim, fazer arma com a criança não tá certo. Eu não quero só picanha, eu quero também o direito à escola, eu quero o posto de saúde legal, eu quero ter os direitos garantidos, porque é o seguinte. Para a gente estar aqui nesse espaço, para estar a luz acesa, para estar aqui discutindo, falando, isso tem um custo, isso tem imposto, paga-se imposto, entendeu? Tudo no Brasil a gente paga imposto. E o imposto é o quê? Ele reverte isso em política pública. Entendeu? A gente tem que entender que o asfalto é política pública, que o meio-fio é política pública. Entendeu? Então, o que é direito dessas pessoas, além de ser um direito constitucional, é direito porque ela paga todos os dias para ter aquela política pública, para ter o asfalto na sua rua, para ter a sua casa, para aqueles que não têm condições
de comprar uma casa, para ter a sua casa, nós estamos falando de direito. Então, se a gente continuar discutindo ideologia, ficar na polarização e realmente não criar um foco e falar, beleza, a gente vai para cima, a gente tem que ter bons gestores e pessoas que vão fazer por os territórios de favela. E eu digo assim, a política é para todos, né? O gestor, ele gesta para todos. Um gestor público, ele tem que gestar para todos. Porém, se o cara já está lá no condomínio, compra segurança, vai viajar, da escola, compra a escola particular, beleza, ele tem condições, não estamos falando aqui, entrando no mérito se ele tem ou não tem, beleza, mas a política, ela é necessária para essa parte da população que não tem, né, que não tem direito a uma escola legal, ou que a escola lá do bairro não é legal, entendeu? Que não tem asfalto na sua rua. Então tem que chegar. Porque geralmente quem tem dinheiro no Brasil compra. E esses que não tem. Então, assim, a gente tem que começar a lutar, porque nós estamos falando de 18 milhões de pessoas que vivem dentro desses territórios. Eu tenho duas perguntas, mas que ele responde em uma. Você quer que eu faça ou você quer fazer a sua? Faça tu, faça você. Mas faça vai acabar. Não, porque eu- não, gente fala- Tô preocupado com a hora já, É, hein? não. Falta 10 minutos. Olha. Então, 10 a gente minutos. falou aqui CUFA. E eu queria perguntar pra você explicar um pouquinho o que é a CUFA. como Boa ela pergunta. atende, que isso vai gerar um corte lá. E também como a CUFA surgiu na sua vida, né? Explicar aí como a CUFA surgiu, quando você decidiu, assim, tacar marcha. E essas duas perguntas que Então, eu respondi uma. A CUFA, ela surge no Rio de Janeiro. Celso Ataíde, professor Celso, a gente chama ele. Nega Giza, MV Bill. Depois tem ali um novo capítulo ali com essas pessoas e outras pessoas chegando, que é Manuel Soares, que é Galdino, algumas outras pessoas que eu não lembro agora, Marcivan e de São Paulo. E aí eles entendem que é uma política pública, que é uma tecnologia, mudando um pouquinho, né? Que é uma tecnologia social que precisa ser replicada para todos os estados brasileiros, ou para os 26 estados, mais DF para Brasília, para ser replicado dentro desse território. Então, ali que surge a CUFA, né? Discutindo a favela e criar algo para dentro da favela. Só que a ideia, assim, tipo, parte de que, pô, não tem nada que discute esse território, não tem uma unificação, né, em nível nacional, porque eu desconheço, né, uma instituição que está em todos os territórios do Brasil e numa grande rede, é o que nós temos, falando desses territórios, né, e isso ficou provado na pandemia. O Estado não chegou em muitos lugares e a CUFA estava lá. Entendeu? A CUFA estava lá atendendo essas pessoas, atendendo essas famílias. E isso se deu por nossa extensão de rede e entendimento desse território. Porque a CUFA não é o Zé. E bem, essa pergunta vem a calhar, então, para explicar isso, a CUFA não é o Zé. A CUFA é o Simon, a CUFA é o menino aqui do futebol, né? Que a gente visitou, o Léo, é o pessoal da Liberdade, é o pessoal da Zumbi, é o pessoal da Torres, é o pessoal do Parolim, é o pessoal do Tatuquara, é o pessoal do União da Vitória lá em Londrina, é o pessoal da Brataque lá em Londrina, é o pessoal do Ana Rosa lá em Cambé, onde a gente tem projeto da Vila do Sapo em Cambé, é o pessoal lá do Morro do Alemão, da Penha no Rio de Janeiro, de Heliópolis em São Paulo, todo mundo é CUFA. Entendeu? A CUFA é isso. Entendeu? É essa grande rede que tem uma preocupação com esse território em fomentar tecnologias sociais que realmente criem impacto e mudança dentro desses territórios. E como é que a CUFA chega na minha vida? Eu estava lá, igual você também, lá com 300 crianças, querendo mudar a vida de todo mundo, né? Pegando do meu dinheiro e andava 2 horas, 3 horas com uma caixa de som nas costas, até onde a gente cuidava, era no sábado. Aí a gente fazia Dia das Mães, festa de Natal, Dia dos Pais, fazia todas essas festas que têm significado pra gente, que a gente não é habitual a fazer, né? Comemorar. E tô lá, batalhando e trabalhando e fazendo e pegando dinheiro e o que eu estou fazendo da minha vida, mas estou lá, né? E fazendo campanhas e vendendo rifa. E quando foi um dia, uma pessoa pegou e falou, vamos numa reunião
de uma instituição, e é legal você conhecer. E eu fui. Cheguei lá, o pessoal CUFA daqui, CUFA dali, eu tenho a camisa até hoje. 17 anos depois eu tenho a camisa, a primeira camisa que eu ganhei nessa reunião, eu tenho ela guardada até hoje. É uma camisa com a bola de basquete e o pinheiro no meio, daí CUFA aqui. E eu escutei e falei, cara, que negócio legal. Primeiro que eu pensei em dinheiro, né? Falei, pô, esse negócio aí pode rolar um dinheiro e mudar a vida lá dessa molecada, né? Aí eu falei, tá, mano, uma coisa legal. E comecei a conversar e tal. Só que daí eu descobri que eu tinha que fazer contato com o Rio de Janeiro, que aqueles caras que estavam ali não eram dono, eles participavam da instituição. Aí eu fiz o contato com o Rio de Janeiro. Naquela época era tudo no e-mail, não tinha o Zap. O Zap facilita um monte. Você manda mensagem pro Celso, ele responde, demora um pouquinho e responde, né? Você manda mensagem pro Preto Zezé, ele vai responder. E é pessoas que estão muito distantes, que você vê na TV, fazendo coisa, mas tá na nossa rede, eles respondem. Aí eu falei, pô, vou entrar nesse negócio aqui, eu vou tocar a minha parada lá, que esse negócio aqui, né? E fui, mandei fazer camiseta e os caras tal. E aí fui entendendo. Foi minha primeira viagem de avião, 2011, 12. Foi a CUFA que proporcionou para a Bahia. Aí falou, ó, você tem o perfil, vai ter uma reunião nacional, você tem que ir para a Bahia. Pô, eu não sabia, achava que era só chegar no aeroporto, sentar no negócio lá e descer lá e depois voltar, né? Aí, cara, eu descobri que tinha que fazer o tal do check-in lá, que tinha que fazer aquele... Cada vez foi piorando mais, assim, e eu querendo desistir, né? De ir pra andar nesse avião. Da hora que subiu também, foi essa porcaria, vai cair daqui de cima, não morri a vida inteira pra morrer tentando vender esse negócio aqui, sobrevivi a isso, aquilo e tal, e agora vou morrer em cima de um trem desse negócio aqui, e o negócio lá no alto e tal. Aí cheguei lá, daí voltei apaixonado, cara. Se contextualizando, eu fui na prefeitura e pedi a viagem. Falei, pô, eu quero ir pra Bahia, que vai ter uma reunião da CUFA e eu tenho que ir lá pra aprender. Aí os caras falaram, não tem jeito não me deram a bendita da passagem. Que eu falei, pô, vou pedir na prefeitura, diz que dá passagem pro cara voltar pra terra dele, pra ir embora, pra tirar o pessoal que fica aqui em situação de rua pra ir pra casa. Ele pode dar uma passagem pra mim, pra Bahia, pra mim estudar esse negócio de CUFA. E não me deram, cara. Aí peguei, fui, cheguei lá e tal. Eu voltei, mas já voltei com outra mentalidade, sabe? A mentalidade foi, não, agora eu vou me dedicar a isso. Aí o pessoal o pessoal da Nacional me deu um título, ó, beleza, você é coordenador municipal. Aí eu falei, opa, daí foi só que da sua favela. Aí eu falei, ferrou. Aí a favela desse tamanhozinho, eu falei, não, mas tá bom, é alguma coisa. Aí depois, ó, você é coordenador do município, passou um tempo. Falei, opa, melhorou. Ó, coordena Londrina e Cambé pra gente. Aí eu já ia para as reuniões lá em cima, conversava, aprendia, sempre conversando com o pessoal. Ah, tem como você coordenar o norte do Paraná? A hora que falou o norte, eu falei, aí eu falei, agora eu quero tudo. Eu falei, agora eu quero o estado. Aí já tinha um pessoal e tal. Para contextualizar, a primeira base da CUFA no Paraná foi em Piraquara. A primeira base da CUFA, se puxar lá 2005 ou 2006, vai achar a inauguração da primeira base da CUFA é Piraquara. É Piraquara, no estado do Paraná. Aí que eu cheguei à presidência do estado, já revezei com algumas pessoas essa presidência e volto, revezo e tal. E hoje eu me dedico mais ao sul do país, né? Agora mesmo eu tenho umas ações em Florianópolis, né? Que é o duelo dos MCs, que é o jogo, e a gente está ajudando a coordenar, que acontece na terça-feira agora. Então, me dedico às ações tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não especificamente lá na base, mas foi dessa forma. Eu fui numa reunião, achei legal, interessante, falei, opa, isso serve. E toquei. E tá, isso vai 17 anos. Cara, que da hora, que top, gostei. E a questão agora, que também já tem um pessoal que já tá chegando no finalzinho aqui, quem conseguiu ficar até agora vai escutar a resposta. Tem mais um monte de perguntas. Taça das Favelas. Como que vai funcionar isso daí? Como que funciona? Explica pra gente aí como é que a CUFA interfere nessa questão, como é que é organizado, ou você só recebe o relatório, como é que funciona? Cara, só vamos contextualizar. Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. E contextualizando também, a CUFA hoje ela está em 41 países. Não é só no Brasil mais, viu? Nós trabalhamos com 41 países hoje. E
Assim, cara, eu sonhei de ser jogador de futebol. Eu sonhei ser um monte de coisa, né? Eu acho que o Elon Musk ficou lá atrás. Que eu tinha até umas naves assim com os botãozinhos de Coca-Cola, né? Essas coisas assim. Eu acho que era mais para fugir da realidade também, voar e sumir daquele universo de violência, de alcoólatra dos meus pais e etc. Mas, como eu falei, a gente sonha em jogar futebol. Tudo vira uma bola. Para criança, a pet vira bola, até o próprio amiguinho, né? Vem com esse bobear, a gente tá chutando os amigos também, né? Tudo vira bola. E não é diferente. Eu tava aqui agora, andando aí na vila, tinha um golzinho lá, no meio da rua. Tinha o golzinho lá, o famoso golzinho, né? Brincar de golzinho. Mas esse de madeirinha ali, com a redinha e tal, pintado de cal, sei lá, alguma coisa branca eles pintou lá. Não sei se existe cal ainda para pintar a trave, mas vai pintar. Antes disso, eu passei por um lugar onde os meninos fizeram o chinelo de trave. A bola era aquela coisa, né? Um misturado de plástico com alguma coisa lá amarrada e tal. 2 chinelos de um lado, 2 chinelos do outro, em cima do outro, nos campos. Golzinho também, estão jogando. Mais ao canto, a gente viu um campinho, ainda eu falei, o campinho tá alagado, né? Para te ver, mas tá alagado. Com 2 traves já maior, só que o bicho é pequenininho, né? Assim, é uma data, é um terreno, né? Assim, como é que joga ali, né? O goleiro só com a mão, se ele der um chute, cai lá no vizinho. Mas então, é uma realidade das crianças e jovens da nossa periferia. A bola, o futebol, além do sonho de querer ser jogador e etc. E é a nossa realidade. E a gente viu que isso casa com a gente. E só que não tinha. Tem a várzea, ela joga o futebol, né? Tem os campeonatos de várzea, mas só que não tinha nada que se colocasse esses jovens numa vitrine. E vitrine por quê? Do campeonato da taça do ano passado no Paraná, são 25 jovens profissionalizados. E a gente não quer profissionalizar. Não é o nosso objetivo. Mas acontece. Porque é um campeonato a qual a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo, com centenas de pessoas assistindo. Nós temos uma final nacional ao vivo para todo o Brasil, com milhões de pessoas vindo e ouvindo. Entendeu? Então, assim, ela surge dessa necessidade de a gente pegar algo que já existe na realidade, que já tem ali no DNA dessas crianças, das meninas e dos meninos, e transformar num campeonato. Aí surge a Taça das Favelas. Isso nós estamos falando de 16, 17 anos atrás. Logo quando eu cheguei na CUFA já começou o campeonato. A gente fazia no norte do Paraná. Hoje é uma potência no Paraná, como em outros estados, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Então, o X da questão está aí. Entendeu? Pôr esses meninos numa vitrine, usar da ferramenta futebol para a gente proporcionar outras discussões dentro de território, ou seja, a gente já teve favela que ganhou campo, que o poder público foi lá e fez campo, onde não tinha. Ou seja, ele passa a ter um equipamento público para o lazer de todo mundo, não só de quem participou da taça. Nós tivemos lugares que foram reformados, melhoraram o campo. Ou seja, o que estava ali, né, que estava molecada zoando o plantão ali, não estava sendo usado, passa a ser um equipamento público usado. Então a Taça das Favelas não é só futebol. Por isso que a gente fala que é um gol para toda a vida. Não é só aquele momento. E aí a gente consegue ter um êxito assim, que é o mais difícil, que é ter a aceitação, né, das pessoas em participar. Então hoje a gente tem aí a média de 11 mil atletas inscritos. Nós temos time rodando 450 quilômetros para jogar a Taça das Favelas aqui. De Arapoti, de Mauá da Serra, perto de Londrina. Daí tem uma outra cidade lá no fundão que eu não estou lembrando agora, do Ivo, Quatiguá. Se eu falo o nome, eu lembro do. Rapaz, eu fui pra Quatiguá, acredito. É longe. Já fui É lá. longe, cara. E os caras vêm jogar. Eu tô falando 4 horas mesmo, mas de bobeada até mais. Porque daí vai vir de ônibus, né? Tem tudo uma limitação. Então eu acho que é até mais. De carro dá umas 4 horas e meia, 5. De carro particular. Então, olha só. A distância que esses jovens estão percorrendo para jogar a Taça da Favela. O impacto disso. Não é só isso, né? Ano passado a gente participou pela primeira vez e eu, na minha época, não tinha isso. A gente era só treino, né? A gente não tinha essa oportunidade. Então, ano passado a gente jogou, a gente vendeu os patrocínios na camisa, fizemos um uniforme
né, que fizemos um uniforme, então a piazada foi jogar no estádio. Tanto é que e a gente treinava a society, né, que lá era campo de 5 na linha, 1 no gol, e a gente foi jogar campo de 11. Então assim, só que pros piá ali, tipo assim, cara, a felicidade, o brilho no olho deles, a alegria de estar vivendo aquele momento, de ter pegado, vestir um uniforme, ter feito, e você falando de longe, a gente foi eliminado para um time que veio um pouquinho de longe, lá de Antonina, Corretes, então a gente acabou, só que e a gente do lado. Só que foi uma experiência, assim, para nós, a visibilidade, a questão dos meninos viver aquilo, a questão dos empresários, que não ficou só em uniforme, acabou podendo comprar bola, um monte de outras coisas. Então, assim, são muitas coisas, né? Além ali de mostrar também os talentos. É isso. Assim, eu acho assim, um dos momentos mais impactantes para mim assim da Taça das Favelas é ver aqueles meninos dentro de um estádio profissional jogando, entendeu? E isso por uma virada de chave na vida, coisa que se puxar no histórico aí, talvez os parentes, né, ajudaram a construir aquele estádio. Ou conheceu alguém que ajudou a construir aquele estádio. E não é acessível, porque a gente sabe que o ingresso de jogo ele não é barato. Né? Para quem ganha 2 salários mínimos, 1,5 salário, tirar disso, ele está tirando a conta de água e luz. Ele está tirando 2, 3 pacotes de arroz, que é o alimento do mês. Então, assim, entre comer, pagar água e luz, eu ir para um estádio, eu vou manter a dignidade da minha família. Pô, e poder proporcionar aqueles não é só sentar na arquibancada, mas é sair pelo túnel e o Paraná inteiro ver esses meninos jogando. A gente queria que todas as seleções participassem da final, né? Tivessem ali jogando, mas não dá. Faz parte do processo. Então chega só 2, né? Masculino e feminino. E aqueles meninos, assim, é o que o Simon falou. O que eles nos traz, né, de retorno disso, né, de poder estar ali, de se emocionar, o menino chegar e falar, vai poder levar meu pai? Vai poder levar minha mãe? Ah, claro, a gente quer o seu pai e sua mãe te assistindo. Entendeu? Então, tirando foto, o menino vai lá na beira da grade, tira foto com os pais, isso é pra vida. Entendeu? Então, a Taça das Favelas, o futebol é a ferramenta, né? Que a gente precisa para impactar e chegar neles. Os resultados são isso, é o que você contou, né? A mudança, a emoção, a profissionalização, o encaminhamento para o mercado de trabalho, o retorno para a sala de aula. Então, são N os impactos. E é isso a Taça das Vou Favelas. aproveitar domingo, 12:30, nós esperamos vocês. Vou deixar o endereço tudo aqui, ó. A gente vai estrear na Taça das Favelas, 12:30 feminino, 2 horas o masculino. Vamos que vamos pra cima que é tudo nosso. Conheça a Taça da Favela, que está sendo comentado aqui. Sempre deixei a melhor pergunta pro final, Quer fazer eu tenho aquela perguntinha da mensagem para encerrar com um laço de ouro. as pessoas, né? Aquela mensagem pra todos os jovens, a galera que assiste. Vai lá, fala tu, faça você. Eu já Então, perguntei demais, já falei de Harvard, já tô realizado. Aqui a gente tem a última perguntinha ali que a gente faz, que a gente pede pro entrevistador ele deixar uma mensagem, né, para quem tá assistindo. Então, você deixar uma mensagem, você, né, tem toda a tua história, já foi falado aqui o mega currículo, de onde veio. Deixar uma mensagem pro jovem que tá lá no seu lugar, lá com 18, 20 anos, que tá começando a vida, ou que tá aí perdido, sem saber o que fazer. Qual a mensagem que você deixa para esse jovem hoje, olhando para aquela câmera ali? Aquela ali? Essa, isso. Eu não vou filosofar dessa vez, né? Não vou contar a história. Cara, não desista. É isso. Cara, não desista. Siga em frente. Pode estar complicado, mas não desista. Aquela câmera agora, Matheus. É contigo. Não desista. Não desista. Aqui a frase final, né? Que a gente sempre repete e bate na mesma tecla. Que é o seguinte: se ninguém da sua família fez uma faculdade, ninguém se formou, ninguém foi mestre, seja você então o primeiro da família. Quebre esse ciclo. Né? Então, se ninguém conseguiu até hoje ser lá um doutor, não conseguiu ser um médico, não conseguiu ser um filósofo, que seja você esse primeiro então. Beleza? Matheus? É isso, gente. Agradecer todo mundo que tá acompanhando a gente aí. A gente já é mais de 2.000 inscritos. Não esquece de se inscrever também. Agradecer
mais uma vez pela parceria. Ativa o sininho. Eu vejo sempre falando esse negócio. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Seja lá o que foi isso, ative o sininho. Ativa o sininho. Então, o meu reverendo José Carlos, foi uma satisfação conhecer. Fui promovido agora de Antônio para Carlos. Brincadeira. Meu reverendo. Então, esse aqui foi o nosso reverendo, o Zé da Cufa. Gente do céu, caramba, eu fiquei muito feliz aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Será? Com certeza vai falir. Dá pra fazer uma parte 2, né? Dá pra nós deixar mais alguns meses rolar. Eu porque fiquei com um monte de perguntas. eu também, fiquei com um monte de coisa que eu tô querendo saber, Empreendedorismo social, sei lá. Isso, queria empreendedorismo perguntar- social. Não, tu vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer o 2. Três minutinhos, explica só assim exatamente o que é empreendedorismo social. Daí eu volto de novo e faço o final. Isso. Agora, vamos hoje? disso. Agora, o quê? Vamos- É muito difícil? É spoiler do 2 ou o que tá acontecendo aqui? Será que melhor dar um. Não, vamos fazer o 2 então. Vamos fazer o 2, vamos fazer o 2. Não vamos judiar de vocês, não. Isso, exatamente. Vamos fazer o 2 aqui. Pessoal, caramba, eu sempre esqueço. Porque na hora que você disse que você fez a faculdade pela Presbiteriana, né? É de São Paulo, do Paraná? Paraná. Londrina. Presbiteriana de Londrina. É o seguinte, eu não posso deixar de parabenizar o meu professor, pastor Raul Bolotas. Ele é do Seminário Nascidos de Novo, ele é da Presbiteriana de São Paulo, ele e a pastora Vanessa. O pastor Raul está completando, vou falar 18 anos, eu sei que é pouca coisa a mais, está completando 18 anos. Pastor Raul, um beijo. Muito obrigado, tá? Você teve uma paciência muito grande comigo. E esse aí é meu professor de teologia, o professor Raul, nascidos de novo, ali da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Amo todos vocês são lindos e maravilhosos. Tamo junto, pastor. Obrigado. Valeu. Alô, gente, Deus abençoe.